Conta um pouquinho também, Alice, pra gente, quais são os exames que a gente faz habitualmente, exames básicos de pré-natal? Existem vários exames que a gente faz, né? São muitos tubinhos aí para serem coletados. A gente precisa sempre saber a tipagem sanguínea daquela paciente, inclusive o fator RH, então isso é uma informação importante. A gente faz os exames de sorologia, então a gente precisa saber sorologia de HIV, de sífilis, de hepatites, enfim, são várias sorologias importantes a gente ir acompanhando ao longo do pré-natal, não só nesse começo, né? Eu queria fazer só um comentário, né? Porque por que a tipagem de sangue é tão importante? Né? Porque a gente geralmente sabe que algumas pacientes podem ter um fator chamado RH negativo, né? E eventualmente, se o parceiro for RH, se o pai da criança, né, for RH positivo, a gente pode ter uma incompatibilidade, né? E tem coisas para a gente fazer ali naquela gestação para prevenir problemas futuros em outras gestações, que é a imunoglobulina, né? Então, saber essa informação é fundamental para a saúde produtiva dessa paciente que está com a gente. Qual é o problema, na verdade, que a gente pode ter, né? A gente pode ter essa incompatibilidade, levar quadros fetais mais graves, né? Como anemia fetal, que podem ser prevenidos. Então, saber a tipagem da paciente é super importante para essa gestação e para as gestações futuras dela, né? Então, é uma coisa importante. E das sorologias, né? Como a gente comentou, porque a gente também consegue ajudar muito. Por exemplo, uma paciente que tenha, por exemplo, HIV. A gente sabe que a gente pode fazer um tratamento nessa mãe para evitar a contaminação, né? Realmente a transmissão vertical né, para o bebê, a transmissão para o bebê. Por exemplo, uma paciente, a gente teve agora, nos últimos tempos, um aumento significativo dos casos de sífilis congênita, né? Então, assim, a sífilis voltou a ser uma realidade. Então, fazer essas sorologias realmente podem mudar o curso para o bebê, o curso do pré-natal dessa paciente. E como a Alice já comentou, por exemplo, a toxoplasmose, ela pode ter impacto na parte alimentar, né? Então, assim, a gente sabe que isso pode ajudar a gente a realmente orientar a paciente melhor do que alimentos que ela deve evitar por uma questão de segurança mesmo, né? Então, eu acho que são outras sorologias que a gente tem, mas eu acho que a gente tem esses highlights que são bem, bem significativos, assim, né? Na gestação, a gente também tem que acompanhar a função da tireoide, que produz hormônios super importantes para o desenvolvimento dessa gravidez e garantir uma gravidez saudável, né? A gente sempre vai fazer aquela glicemia de jejum no início, é o começo de um acompanhamento, de um rastreio de diabetes na gravidez. Aqui eu estou pensando em pacientes que não têm diagnóstico de diabetes antes da gestação, né? Então, a gente precisa fazer esse rastreio logo no começo do pré-natal, porque tem sim orientações importantes caso a gente esteja diante de um diabetes na gravidez, tem cuidados específicos, o ultrassom vai ter que ser mais frequente, a orientação de dieta vai ter que ser específica, né? Cuidadosa, definida para aquela mulher. Existem outros exames ainda que a gente tem que fazer, a gente está sempre indo atrás de evitar infecções durante a gravidez. Então, a gente saber se essa paciente tem uma urocultura que esteja com crescimento bacteriano. A gente sabe que a gestação favorece o crescimento de bactéria na via urinária, aumenta o risco mesmo de paciente sem sintoma. Então, fazer o exame, mesmo com uma paciente sem sintoma, é super importante para a gente poder tratar adequadamente e evitar risco de uma perda de uma gravidez, né? É uma coisa tão grave e a gente consegue, com o exame de urocultura, fazer esse rastreio. Que outros exames que eu tô esquecendo? Além disso, né, eu acho que é importante lembrar da própria consulta de pré-natal, porque a gente, com a pandemia, a gente teve uma questão muito, muito importante, que foi a questão da telemedicina, né? Eu acho que ela veio, assim, para ajudar de forma muito expressiva. A Alice faz um trabalho super importante, né, fazendo telemedicina, ajudando alguns lugares distantes do Brasil mesmo, né, para poder fazer realmente um atendimento de pacientes graves em UTI, gestantes em UTI, né. Eu acho que é um trabalho fenomenal que a telemedicina possibilitou, mas a gente tem que lembrar que essa mesma telemedicina tem algumas limitações, né, e eu acho que uma delas é a própria consulta de pré-natal, porque tem algumas coisas que a gente consegue avaliar, né, de forma presencial, de forma muito mais adequada. Então, toda consulta de pré-natal, ela deve sempre ter, né, uma avaliação dos níveis pressóricos dessa paciente, né, para identificar pacientes que tenham realmente o risco de hipertensão crônica ou gestacional durante o pré-natal, a avaliação do peso da paciente, né? Quando a gente fala em peso, o nosso objetivo principal é saúde, né, dessa paciente, para ver se realmente ela tem um ganho de peso adequado durante o pré-natal, né? E a outra questão também é o crescimento uterino, né? Então, assim, a gente sabe que nem todo mundo vai ter a possibilidade de fazer um acompanhamento ultrassonográfico de perto, então fazer realmente uma medida da altura uterina, né, pode ser um marcador bem importante, né, em relação ao crescimento desse bebê, e identificar bebês que estão ou grandes demais ou pequenos demais e que a gente realmente devem ser monitorizados mais de perto. Então, eu acho que a gente tem que lembrar das limitações, né, da telemedicina, né? Com certeza. Né, porque a gente
a consulta ela ainda é muito importante para as gestantes. Eu acho muito interessante isso que você falou, porque a gente tem que lembrar que o ginecologista obstetra ainda é o médico da mulher, muitas vezes, né? Ontem mesmo atendi uma paciente que fazia muito tempo que não passava numa consulta médica, e às vezes aquela é a oportunidade da gente fazer identificação de coisas muito importantes, né? Então, eu não gosto de negligenciar, por exemplo, uma ausculta cardíaca. A gente sabe que tem pacientes que às vezes nunca foram examinadas, nunca foram auscultadas, nunca foram examinadas. Mama, por exemplo, que é outra coisa fundamental. Não adianta só a gente fazer exame de imagem. O exame de imagem não consegue detectar todas as coisas do universo, né? Então, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade super importante. Mas é interessante o que a Alice falou, né? Porque, assim, às vezes acontece de no consultório eu falar para a paciente, então tá bom, posso te examinar? Ela fala, mas você vai me examinar? Nunca ninguém me examinou. Eu falo, não. Assim, mais um motivo, né, pra gente examinar. Vamos lá, né? Porque, assim, exatamente a palpação das mamas, né? Esse rastreamento que a gente consegue fazer pelo exame físico, ele dá muitas informações, né? Eu já peguei paciente, por exemplo, com lesão mamária, que o exame de imagem era normal, né? Exatamente. Mas que tinha uma alteração retroareolar, né? São complementares. Exatamente. E, Sandra, conta um pouquinho pra gente em relação a essa questão... né, dos ultrassons na gestação, quais são os ultrassons importantes? Aqueles que não podem faltar e aqueles que podem ser, né, eventualmente opcional para ver o sexo do bebê. O 3D, que a gente sabe que não é uma coisa fundamental. Muitos pacientes gostam de tentar vislumbrar, e eu sei que você faz super bem, tentar vislumbrar o rostinho, né? A gente fica daquela ansiedade de ver a carinha do bebê, né?